Olá, eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar, uma citação em 1 Coríntios capítulo 9, 16. Dentro desse projeto, nós temos diariamente o programa Reflexão do Dia, que é um programa com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia diária. Vamos ao estudo de hoje, Reflexão do Dia, 16 de agosto de 2024, 19ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santo Estevão da Hungria, rei, diplomata e caridoso. Nós estamos falando do século X, na Hungria. Santo Estevão da Hungria nasceu por volta de 969 na região da Panônia, atual Hungria. Fundou hospitais, asilos, creches para a população pobre, atendendo especialmente aos abandonados e marginalizados. Ele pessoalmente atendia. Com toda a sua humildade, fazia questão de tratar pessoalmente os doentes, tendo adquirido o dom da cura. Corajoso e diplomático, soube consolidar as relações com os países vizinhos, proporcionando assim um tempo de muita paz, no tempo em que ele reinou, sempre com a igreja e na obediência da Santa Igreja. Santo Estevão é um exemplo do que podem fazer todas as pessoas influentes na sociedade. A influência é um dom de Deus e há de orientar-se sempre para o bem. O apostolado cristão é dever de todos que foram dotados de riqueza, poder e autoridade. Santo Estevão da Hungria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em Ezequiel capítulo 16, lá no finalzinho do capítulo 16. Mas lembrando que o capítulo 16 todo fala, é uma alegoria, onde Ezequiel compara Israel, Jerusalém, né, todo o povo judeu, a uma criança abandonada que o Senhor encontra no meio do caminho. Ele prepara, ele cura, ele limpa, ele depois essa criança ela cresce, ela torna-se então uma menina e dentro desta visão e alegoria que o profeta vai falando para o povo, ele fala do tempo de mocidade, fala da primeira menstruação, fala de como o Senhor cura, limpa, ensina, e depois desposa essa menina, né? Desposa essa mocinha e trata como a sua esposa, colocando sobre ela, investindo com grandes vestimentas, joias e tudo mais, e a menina, depois que cresce, desposada do Senhor, se prostitui, né? E causa uma grande decepção. Então é ao Senhor que cuida dela. Então essa comparação de Israel a uma prostituta, né, a uma mulher adúltera, é esta relação que o Senhor está revelando agora a Israel, depois que ele está para ser um povo humilhado, né? A Babilônia entra em Israel, destrói toda Jerusalém, fruto do pecado, fruto dessa prostituição, né, do povo de Israel em relação a ídolos, essa infidelidade na relação com Deus, em total abandono às leis do Senhor e a prática abominável de pecado entre seus muros. Então, toda esta relação aqui é encerrada em Ezequiel, capítulo 16, 59, de 59 a 63. Assim diz o Senhor Deus: agirei contigo, Jerusalém, segundo o teu proceder. Tu que desprezastes o juramento, violando a aliança, violando o casamento. Eu, porém, me lembrarei da minha aliança contigo, quando ainda eras jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. Quando receberdes tuas mãos
as tuas irmãs mais velhas e mais novas do que tu, então tu te lembrarás da tua conduta e ficarás envergonhada. Eu as entregarei a ti como filhas, embora em virtude da tua aliança. Eu mesmo firmarei contigo a minha aliança, e saberás que eu sou o Senhor. É para te recordares e te envergonhares, e na tua confusão não abras mais a boca quando eu te houver perdoado tudo o que fizestes. Oráculo do Senhor Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, finalizando aqui o capítulo 16 de Ezequiel, o Senhor lembra, né? E desta aliança eterna que ele fará. Então, o próprio Cristo foi escolhido, né? O povo de Deus, o povo de Israel, em meio a infidelidades, em meio a esses problemas que aqui está comparado com um casamento, né? A infidelidade da esposa, mas mesmo assim o Senhor honrará a sua aliança. E em meio a essa situação, o Senhor se faz homem, habita no nosso meio, habita em Israel, em Jerusalém. Nessa simbologia de casamento entre Deus e a sua esposa, simbolizada em Israel, assim é a igreja dos dias de hoje também. Quantos e quantos na igreja também se prostituem, quantos e quantos católicos, cristãos, né, abandonam totalmente a sua relação de aliança com Deus e assim se encantam com essa proposta mundana. Mas o Senhor está sempre disposto a voltar. Assim como presenteou Israel com a presença de Jesus Cristo, honrando a sua aliança com o povo, honrando a sua fidelidade, né, ao escolher o povo específico e separado, que é o povo de Israel, para dali dar ao mundo o seu Filho Jesus. Então louvamos e bendizemos ao Senhor por sua aliança com os homens, que é eterna. Amém. O responsório de hoje está em Isaías, capítulo 2, 12. Acamou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação, e direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Dentre os povos, proclamai o seu santo nome, que é o mais sublime. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Evangelho, Mateus, capítulo 19, de 3 a 12. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós vamos ver que Jesus ainda compara o casamento à união de Cristo com a igreja, de Deus com o seu povo, e a importância da fidelidade. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram de Jesus e perguntaram para colocá-lo à prova, para tentar. É permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, fez homem e mulher? Então aqui está bem claro. Fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Vocês compreendem isso, né? Jesus está perguntando. De que modo deixará uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas só uma só carne. Então o Senhor evidencia. Quando o casal se casa, quando homem e mulher se casam, né, diante de Deus, contraindo para si esta promessa desta eternidade do casamento, né, dessa pré-figura, o casamento entre homem e mulher simboliza o casamento de Deus com a sua igreja, né, do próprio Cristo com a sua igreja. Forma então uma só carne.
de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vossos corações. Ou seja, é, vocês estão querendo trazer para dentro de Israel práticas mundanas, práticas pecaminosas, não só no casamento, mas em todas as suas condutas e suas convivências sociais, em seus relacionamentos. É como se Israel admirasse o povo ao redor, pagão ao redor, tanto que se prostituíam, adorando ídolos, em comportamentos bem contrários ao que manda a lei do Senhor. Por isso, Moisés permitiu, né, despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união legítima, veja que Deus ainda coloca, o Senhor coloca a situação onde há a possibilidade desta união não ser legítima, não ser diante de Deus válida. Quando acontecem mentiras, quando acontece enganações né, antes do casamento, coisas que são subtraídas que você só descobre depois, quando um dos parceiros engana, quando há uma extrema violência, quando a igreja vai conduzindo os seus fiéis a descobrir esta relação, se ela é válida ou não é válida. Então, no caso de nulidade, não que a igreja anula casamento nenhum, Cristo anula casamento nenhum, mas existe esses casos. Não foi assim quando ele fala aqui, ó, a não ser em casa de união ilegítima, e se casar com outra comete adultério. Então, quem despede sua mulher, né, fora desse caso, a não ser em caso de união ilegítima, ele está cometendo adultério, né? E da mesma forma, aquele que se casar com outro também comete adultério. Que se casar com aquele que está separado também comete adultério, né? Volto a dizer, a não ser em caso de união ilegítima. Dentro da pastoral familiar, por exemplo, nós temos casos especiais que vai tratar dessas novas uniões. Então, o católico, apostólico, romano, que está nessa situação de união, de nova união, deve procurar a pastoral familiar, nos casos especiais, para orientação, né, de como resolver sacramentalmente esta nova união. Então, a igreja disponibiliza isso, né? Então, através da pastoral familiar, você pode chegar a sua situação até o bispo, até aqueles que têm esse poder de declarar a relação anterior como nula, por exemplo. Não é que a igreja está anulando nenhum casamento, mas há a situação de casamento ilegítimo, uma das situações. Seja qual for a sua situação de nova união, a igreja tem uma solução. Basta você procurar a igreja para se alinhar sacramentalmente nessa união e receber as graças do Senhor. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, não sei, em caso de união legítima, e se casar com outra, comete adultério. Nesse momento, os discípulos se espantaram. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com relação à mulher é assim, não vale a pena se casar, né? Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram, no caso dos eunucos. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Aí você vai entender por que um sacerdote não se casa diante da sua vocação sacerdotal, por que ele faz esse
esse voto do celibato. Por que que existe isso? Se faz eunuco pela graça do Senhor, né? Se faz pela vocação que tem. Então, quem puder entender, que entenda a profundidade dessas decisões em relação ao casamento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oramos agora por todos os nossos padres, bispos, todo o clero. Oramos agora por cada homem e mulher que se consagra ao Senhor na sua vocação, que se dedica inteiramente às irmãs consagradas, os freis consagrados, todos aqueles que testemunham a relação com Deus de uma forma muito mais profunda. Mas oramos também por aqueles que escolheram a vocação de ser esposo, esposa, de constituir família, de constituir na graça do Senhor e trazer filhos, né, adoradores do Senhor. Todos, então, tenham acolhimento no coração do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e torne essa nossa Sexta-feira Santa. Eu me chamo Dilton Góes. Seja você também um multiplicador desta boa nova, um anunciador da palavra de Deus, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham a palavra de Deus, né? Esta união com o Senhor, como forma e testemunho de vida. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.